Pessoal, hoje nós vamos, nessa última aula aí, dessa parte aí de relações métricas, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, hoje nós vamos falar de relações métricas em um triângulo qualquer. A gente viu a aula, na aula anterior, na outra aula, as relações métricas em um triângulo retângulo. Agora, nós vamos ver as relações métricas num triângulo qualquer. E vamos para a aula de hoje. Eu quero começar essa aula falando sobre a natureza de um triângulo. Ou seja, como que eu vou saber se um triângulo, dado os três lados de um triângulo, se ele é um triângulo retângulo, cotângulo ou obtusângulo? Bom, tem aqui um critério. Qual que vai ser o critério? Eu vou sempre pegar o maior lado. Então, vamos aqui. Supondo que o maior lado de um triângulo mede A e que os outros dois lados medem B e C. Isso aqui é importante, pessoal. Vou até colocar em outra cor. O maior lado do triângulo mede A. Então, aqui eu estou falando do maior lado, tá? Sempre vai começar pelo maior lado. Pode-se usar o seguinte critério para classificar o segundo ângulo. Então, vamos lá. Eu vou pegar o maior lado, elevar ao quadrado e somar os outros dois lados, também elevado ao quadrado, e somar. Bom, se essa relação for igual, eu tenho o teorema de Pitágoras, o triângulo retângulo. Se eu tiver que aqui, o maior lado elevado ao quadrado é menor que a soma que os outros dois lados elevado ao quadrado, eu vou ter um triângulo acutângulo. Aqui, eu penso da seguinte maneira para memorizar. Aqui é menor, tá? Acutângulo é menor que 90. Se é menor que 90 e aqui é menor, portanto, é acutângulo. Aqui, quando for maior, obtusângulo é maior que 90. Então, se for maior, obtusângulo maior que 90, eu faço dessa maneira para memorizar. Ok, pessoal? E agora nós vamos para o principal assunto desta aula, que é as relações métricas de um triângulo qualquer. Então, quando eu não tenho um triângulo retângulo, eu ou vou ter um triângulo acutângulo ou um obtusângulo. O triângulo acutângulo, qual a relação que eu vou usar? Eu vou usar essa relação aqui. Eu vou pegar o lado oposto a um ângulo agudo. Então, vamos supor que esse ângulo aí seria o ângulo agudo de que eu sei que esse ângulo é agudo, ok? Pelo enunciado ou pelo valor desse ângulo, então eu sei que ele é agudo. Então, eu vou pegar o lado oposto a esse ângulo agudo, A, elevar ao quadrado. Isso vai ser igual aos outros dois lados elevado ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados elevado ao quadrado, B e C, menos duas vezes um desses lados, vezes a projeção do outro lado sobre esse lado. Aqui é um pouco confuso, então vamos de novo. No início aqui, se vocês repararem, pessoal, é parecido com o teorema de Pitágoras, tá? Um lado ao quadrado, o maior lado, aqui não é o maior lado, tá? Aqui é o lado oposto ao ângulo agudo, tá? Só para ficar bem claro. Mas pense o seguinte, um lado ao quadrado igual aos outros dois lados, a soma dos outros dois lados ao quadrado, ok? No acutângulo eu vou ter um menos aqui, então vai ser menos 2, esse 2 é constante, sempre vai ser 2, vezes. Então, de novo aqui, eu estou aqui, vou pegar e vou multiplicar pelo lado C, que é onde está tendo a projeção, tá? Então, vou multiplicar pelo lado C, vezes a projeção do outro lado, que é B, sobre esse lado C. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou ter dois lados aqui, eu vou escolher um desse lado está a projeção. Então, eu vou multiplicar por esse lado que está a projeção, vezes a projeção do outro lado, nesse lado que eu escolhi. Então, aqui no caso, esse lado escolhido foi o lado C, tá aqui. Então, eu vou pegar a projeção do lado B sobre o lado C e multiplicar isso tudo por 2 e, no caso, subtraí-lo. Ok, pessoal? Então, tá aqui. Aqui, esse A é a medida do ângulo oposto ao agudo, como eu já disse. B e C são a medida dos outros dois lados. M é a projeção ortogonal do lado medindo B. E N é a projeção ortogonal do lado medindo A. Bom, então, pessoal, a fórmula é essa aqui, tá? Você vai pegar o lado oposto. Então, reforçando, lado oposto ao ângulo agudo é igual aos outros dois lados, a soma dos outros dois lados elevado ao quadrado, menos duas vezes um lado, vezes a projeção do outro lado sobre esse lado que eu escolhi. Pronto, essa é o triângulo acutângulo. Bom, e quando que eu vou saber que é um triângulo acutângulo ou um obtusângulo? Está aqui, por esse critério que eu comecei a aula, tá? Por esses critérios eu vou saber ali se eu estou falando de um triângulo retângulo. Se eu estou falando de um triângulo retângulo, eu uso aquelas relações vistas na primeira aula. Se eu estou usando, se for um triângulo acutângulo, eu vou usar essa fórmula. E se for um triângulo obtusângulo, é essa fórmula.
Pessoal, a fórmula é praticamente idêntica da acutângulo. Só vai mudar o seguinte, o sinal aqui de mais e a projeção agora, pessoal, não vai ser sobre o outro lado, vai ser sobre o prolongamento desse lado, nesse caso aqui o lado AB, tá? Então vamos lá, aqui vai ser o A, que é oposto ao ângulo obtuso, então antes era oposto ao ângulo agudo, agora é oposto ao ângulo obtuso, então o A oposto ao ângulo obtuso, está de frente para o ângulo obtuso, igual os outros dois lados, a soma dos outros dois lados elevado ao quadrado, mais, então como é obtuso, mais do que 90, então é mais. Aqui é o octângulo, menos que 90, então é subtração. Então são formas de a gente memorizar. Mais, duas vezes um lado, como no acutângulo, um lado vezes a projeção do outro lado sobre esse lado. Só que aqui nesse lado não é sobre o lado, é sobre o prolongamento do lado, tá? Então a projeção desse lado B sobre o prolongamento do lado AB que mede C, eu vou ter M e aí multiplicar por esse M, tá? A fórmula é isso aqui, tá, pessoal? Ela é bem parecida entre triângulo obtusângulo e acutângulo, tá? Só que o acutângulo é menos e no obtusângulo é mais. E no obtusângulo a projeção vai estar no prolongamento do lado, ok, pessoal? Bom, aqui já vamos para os exercícios. Então, o primeiro exercício aqui, ele quer que a gente classifique os triângulos aqui com esses lados. Como que eu faço esse exercício? Eu pego o maior lado, então no caso 7, elevo ao quadrado. Pego os outros dois lados, 3 ao quadrado, elevo ao quadrado e somo, tá? Bom, 7 ao quadrado, 49, 3 ao quadrado é 9 e 5 ao quadrado é 25. Ok, 49, 9 mais 25, isso é 34. Bom, agora eu vou fazer a relação. Então aqui no meio eu não coloco o sinal, só ponho lá por último, quando eu tiver os resultados. Os valores. Então, 49 é o quê? Maior do que 34. Se ele é maior, eu estou falando de um obtusângulo, tá? Um obtusângulo. Bom, agora vamos... deixa eu separar aqui. Vamos fazer a letra B. Então, qual que é o passo a passo? Pega o maior lado, nesse caso é 15, eleva ao quadrado, 2 espaço, pega os outros dois lados, também eleva ao quadrado, 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado, 81. 12 ao quadrado, 144. 225. 1 mais 4, 5. 8 mais 14, 22. 225 é igual a 225. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Ok? E agora a letra C. Vamos fazer de outra cor aqui. Vamos fazer aqui a C aqui embaixo. O maior lado é 8. 8 ao quadrado, 2 espaços. Os outros dois lados eleva ao quadrado e soma. Aqui 8 ao quadrado dá 64, 5 ao quadrado é 25, 7 ao quadrado 49. Então vai ficar 64, 5 mais 9, isso dá 14. Vamos 1 mais 2, 3 mais 4, 7. 64 é o quê? Menor do que 74. Se ele é menor, eu estou falando de um acutângulo. Ok? Acutângulo. Então, pessoal, aqui é tranquilo. É só pegar qual que é o passo a passo. Se você tem 3 lados e você quer saber se esses lados vão formar um triângulo, retângulo, acutângulo, obtusângulo, você faz da seguinte maneira. Pega o maior lado, eleva ao quadrado. Pega os outros dois lados, eleva ao quadrado e depois soma. E no final você faz essa relação. Se o maior lado elevado ao quadrado for menor que os outros dois lados ao quadrado, a soma dos outros dois lados ao quadrado, se for menor, é acutângulo, se for igual, é retângulo, e se for maior, obtusângulo. Claro que também pode acontecer desses 3 lados não formar um triângulo. Aí tem aula aqui, já mais para trás, mas tem a aula no canal lá na parte de polígonos, de triângulos, onde tem o seguinte critério. Para você saber se 3 lados formam um triângulo, você pega um lado, e esse lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, mas você tem que testar isso para os 3 lados, tá? Então já tem aula aí também no canal sobre isso, para você saber se esses lados formam um triângulo, tá? Ok, pessoal? Agora o exercício 2 diz o seguinte, com 3 segmentos de comprimento igual a 10, 10, 12, 23, aí vem os 3 pontinhos e a pergunta é possível formar que tipo de triângulo? Um retângulo, obtusângulo, acutângulo? Não é possível formar um triângulo? Então, primeiro, vamos pensar nessa letra D.
não é possível formar um triângulo. E como que eu faço isso? Eu pego um lado e ele tem que sempre ser menor que a soma dos outros dois. E isso, como eu disse antes, tem aula aí no canal falando sobre isso. Então, 12 mais 23. Bom, 10 é menor que 12 mais 23, isso é 35. Então, ok. Agora eu vou pegar o outro lado. 12 tem que ser menor que 10 mais 23. Então, 12 tem que ser menor do que 33. Ok. E, pegando o outro lado, 23, ele tem que ser menor que 10 mais 12. 23 10 mais 12, isso dá 22. 22. Só que isso aqui é falso. Ó. 23 não é menor que 22. Então, não é possível formar um triângulo aqui, tá, pessoal? Então, toma cuidado com esse tipo de exercício aqui. Porque ele pode dar 3 lados e você achar... Porque se a gente fizer aqui, a gente vai achar aqui uma informação, tá? Só que essa informação aqui, de eu pegar o maior lado, elevar ao quadrado, ser maior ou menor, e para saber se é acutângulo ou obtusângulo, primeiro eu tenho que saber se ele forma um triângulo. Porque se ele não forma um triângulo, aquele critério perde sentido. Aquele critério eu sabendo os lados do triângulo, tá? Eu já tenho que ter certeza que é um triângulo. Então, cuidado que aqui, pessoal, tinha esse detalhe aí. A pessoa ia fazer e se você fizer essas contas aqui, 23 ao quadrado, vai ser, se eu não me engano, maior do que 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado, você marcaria a letra B, obtusângulo. E, na verdade, não é possível formar um triângulo, porque quando a gente vê aqui, o terceiro lado aqui, o lado que vai de 23, não é menor do que a soma que os outros dois lados. Aliás, é o contrário, ele é maior. Ok, pessoal? Então, tem que ficar atento a esse tipo aí de situação. Bom, agora nós vamos para o exercício 3. Dado um triângulo ABC, tem-se que o lado AB mede 8, o lado BC mede 10 e o lado AC mede 12. Calcule a medida da projeção do lado AB sobre o lado BC. Pessoal, aqui é que vem um detalhe. Eu estou falando de um triângulo acutângulo ou de um triângulo obtusângulo? Porque de acordo aqui de for obtusângulo ou acutângulo, a gente sabe que são fórmulas diferentes para eu calcular essa projeção. E não é um triângulo retângulo, ele não está falando que é um triângulo retângulo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que saber que natureza é esse triângulo. Então, vamos pegar o maior lado, que é 12, elevar ao quadrado, e pegar os outros dois lados, elevar ao quadrado e somar. Bom, aqui vai dar 12 ao quadrado de 144, 8 ao quadrado de 64, 10 ao quadrado de 100. Então, 144, 64 mais 100, 164. Isso é menor. Então, eu estou trabalhando com um acutângulo. Ok? Bom, um acutângulo. Então, um acutângulo eu posso fazer um desenho mais ou menos assim, ó, de um acutângulo. Tá? Pronto. Ok. Bom, e vamos aqui. Então, um triângulo A, B, C. Então, o lado AB mede 8, o lado BC mede 10 e o lado AC mede 12. Ok? Aqui, como a gente já viu que é acutângulo, pessoal, todos os três ângulos são agudos. Quando eu tenho um triângulo acutângulo, no obtusângulo eu só tenho um ângulo maior que 90, mas no acutângulo os três ângulos são menor que 90. Então, eu posso pegar qualquer lado aqui. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Calcule a projeção do lado AB sobre o lado BC. Então, ele está pedindo para calcular esse pedaço aqui. Ó. Ok? Porque aqui é a altura, tá? E a altura aqui determina as projeções ortogonais aqui, como a gente viu na outra aula. Então, pessoal, e esse lado eu vou chamar de M, tá? Então, ele quer o valor desse M aqui. E como que eu vou fazer o cálculo disso aqui? Bom, vamos escolher por conveniência esse ângulo aqui como sendo agudo, ok? Então, vai ser o quê? O lado oposto. Então, como que eu monto a fórmula? O lado oposto, 12, elevado ao quadrado, vai ser igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Como é acutângulo, é menos 2 vezes 10 vezes o lado e vezes a projeção do outro lado sobre esse lado que mede 10. No caso, vezes 8. Tá? Aliás, aqui não é o 8. Aqui é o que eu quero calcular. É o meu M, tá? Então, vezes M, que é a projeção do outro lado sobre esse lado que mede 10. Então, M vezes M. Bom, aqui vai ficar 144.
8 ao quadrado é 64 e 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 10, 20, 20m. Tá? Então, esse 20m vai vir para o primeiro membro, vai ficar mais 20m. 64 com mais 100, 164. Esse 144 vai vir para o segundo membro, subtraindo. 20m é igual a 164 menos 144, isso dá 20. Portanto, m vai ser 20 sobre 20, que é igual a 1. Então, m é igual a 1 centímetro. Ok, pessoal? Então, essa projeção aqui, ó, mede 1 centímetro. E a outra, então, projeção vai medir. Aí, se ele tivesse pedido, ele não pediu, a outra projeção vai medir 9, porque a soma das duas projeções dá esse outro lado aí, BC. Ok, pessoal? Então, aqui é questão de aplicar a fórmula pura e simples. Não tinha o desenho, então você precisava desenhar. E para desenhar, você precisava aí saber se estava trabalhando com um acutângulo ou um obtusângulo. Por isso que é importante saber identificar, dado 3 lados, né, de um triângulo, saber identificar se é um triângulo acutângulo, obtusângulo ou retângulo, porque cada um vai ter uma fórmula diferente. Ok, pessoal? Agora nós vamos para o exercício, o quarto exercício. Diz o seguinte: a água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então vamos lá. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água. Então vamos lá. Eu vou ter, vou botar aqui caixa d'água, tá? Então caixa d'água, bomba e casa. Então, caixa, bomba e casa. Ok? Bom, ele está dizendo que a casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, a casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, 80. E aqui em cima, bombeado do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Então, a bomba que está no rio está a 50 metros de distância da caixa d'água. Tá? Ele quer saber, e também outra informação importante. Qual que é a informação importante do ângulo? O ângulo formado pelas direções caixa d'água e bomba. Então, caixa d'água e bomba. E caixa d'água casa. Então, essas duas direções, esse ângulo é 60. Tá? Se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Na verdade, ele está perguntando nessa distância aqui, ó, x. Pessoal, aqui está um pouco bagunçado. Vamos fazer um modelo matemático. Então, vamos fazer um modelo matemático aqui. Vou até colocar em outra cor. Então, eu vou ter esse modelo matemático aqui. Tá? A gente já sabe que esse ângulo aqui é 60, tá? A gente sabe que essa distância é 50 e que essa distância é 80. E ele quer essa distância aqui, que eu vou chamar de D, de distância, tá? Que é a distância entre bomba e caixa. Chamei de X, que eu chamei de D, mas isso não tem importância, tá? Ele quer essa distância aqui entre a bomba e a casa. Supondo que a gente fosse jogar direto da bomba para a casa, tá? Bom, aqui, pessoal, se tivesse outro ângulo, até poderia usar a lei do seno e cosseno. Então, pessoal, não disse antes, mas agora eu lembrei, é o seguinte, tem outro conteúdo que é parecido com esse aqui, tá lá, aliás, tem a ver com esse, mas que a gente usa o círculo trigonométrico, que é lei dos senos e lei dos cossenos. Principalmente para os cossenos, a gente vai precisar do círculo trigonométrico. Pessoal, como o círculo trigonométrico eu pretendo passar mais adiante, então, eu não estou passando aqui a lei dos senos nem a lei dos cossenos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas questões, algumas delas dá para resolver por lei dos senos ou lei dos cossenos. Só que aqui eu estou resolvendo para ensino fundamental, para 9º ano, sem você saber sem ter ideia do círculo trigonométrico. Então, aqui a gente está usando matemática do ensino fundamental, especificamente do 9º ano, sem a ideia do círculo trigonométrico. Agora, é claro que no ensino médio, dependendo da situação, você consegue fazer pela lei dos cossenos ou dos senos, tá? Mas aqui não teria muito jeito, porque eu não tenho aqui os outros ângulos aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia aqui da fórmula que a gente aprendeu na aula de hoje. E como que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, ângulo de 60. Ângulo de 60 é o quê? Um ângulo agudo. Se é um ângulo agudo, eu tenho aqui um ângulo agudo, os outros ângulos aqui dá para ver pelo desenho que são ângulos agudos. Então, o que eu estou trabalhando? Com um acutângulo, tá? Então, da seguinte forma,
O lado oposto ao ângulo agudo elevado ao quadrado, então d ao quadrado é igual ao quê? Os outros dois lados, 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Como é um acutângulo, é menos 2 vezes. Pessoal, aqui eu vou precisar da projeção, tá? Então, até vou apagar aqui, ó. Eu vou precisar da projeção aqui. E como que eu vou calcular essa projeção? Eu vou pensar aqui o seguinte. Vamos traçar a altura aqui, ó. Então, esse triângulo ele vai ficar um pouco mais torto aqui, tá? Mas a gente vai ter que fazer isso. Então, nós vamos traçar aqui uma altura. Vou escolher aqui um lado, um ângulo qualquer. Vou escolher esse e vou traçar a altura. Ok? A altura aqui. Vamos supor que seja mais ou menos assim. Então, pronto. Essa é a altura. Bom, eu preciso da projeção desse 50 sobre esse aqui. Vou até pintar de outra cor aqui, ó, vermelho. Eu preciso dessa projeção aqui, ó, desse lado medindo 50, tá? A gente pode até refazer esse desenho de outra maneira aqui, ó. Vamos refazer esse desenho para ficar bem claro, tá? Então, vamos desenhar em outra posição. Aqui a altura. Opa. Aqui a altura. Então, eu vou ter que aqui é o que mede 50, aqui é o que mede 80, tá? Aliás, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente aqui. Vamos supor que esse ângulo aqui é o que mede 60. Então, aqui é 50, aqui é 80 e aqui é a distância D, tá? Bom, eu preciso desse pedaço aqui, ó, certo? Que é a projeção do lado que mede 50 sobre o outro lado que mede 80, tá? Vamos chamar isso aqui de Y. Só que aqui, pessoal, eu tenho um ângulo de 60. E aqui é um lado adjacente, ou seja, está colado ao ângulo de 60. Então, eu posso usar o quê? O cosseno, tá? Então, fazendo aqui em cima, eu posso usar o cosseno de 60 igual ao quê? Y sobre 50. Cosseno de 60, 1 meio. Então, Y igual a 50. Multiplicando com o exato, vai ficar 50 sobre 2 é igual a y. Portanto, y é igual a 25. Como aqui é 60, então o lado adjacente é metade da hipotenusa. Então, esse lado aqui mede 25. Bom, agora como que eu monto aqui? Eu venho aqui e monto da seguinte maneira. Vai ficar, como é acutângulo, menos 2 vezes. Um lado, 80, vezes a projeção do outro lado sobre esse lado 80, que é 25. Pessoal, agora aqui é manipulação algébrica. Aqui, ó. Como que eu faço para elevar ao quadrado? 5, vamos fazer primeiro só o 5. 5 vezes 5, 25. Como é elevado ao quadrado, eu tenho um zero, eu vou ter 2 zeros aqui. Eu vou multiplicar por 2, tá? Porque ao quadrado multiplica. Então, eu tenho um zero, um zero. O zero aparece uma vez. Vezes 2 vai aparecer 2 vezes. Mais 8 vezes 8, 64, mesma coisa. Aparece o zero. Como é elevado ao quadrado, você vai multiplicar por 2, aparece 2 zeros. 2 vezes 25, 50. Então, vai ficar 50 vezes 80. Então, aqui em cima, 50 vezes 80. Multiplicar o número que tem zero no final, basta multiplicar os que não tem zero. O que não são zero. 5 vezes 8, 40. E contar quantos zeros tem? 1, 2, acrescentar 2 zeros. Então, menos 4.000. Portanto, eu vou ter que D ao quadrado é o quê? Aliás, eu já vou tirar esse quadrado aqui. Então, como é ao quadrado, eu vou passar a raiz para o outro lado, mais ou menos. Aqui, ó, 64.000 menos 4.000, 60.000. 60.000 mais 25.000, isso dá 85.000. Aliás, não, o contrário. Calma aí. Não é a conta que está errada. Vamos refazer essa conta. Aqui é o seguinte. 2.500 e aqui 4.000. Então, 6.400 menos 4.000, isso dá 2.400. Então, eu vou fazer aqui em cima 2.400 mais 2.500. Isso vai dar 4 com 5, 9. 2 mais 2, 4. 49.000. Pessoal, 49.000, tirar a raiz disso, você pode pensar da seguinte maneira aqui, ó. D mais ou menos. Para tirar a raiz, você pode pensar que 49.000 é o quê? 49 vezes 1.000.
Deixa eu ver se isso vai dar certo. Aliás, não. Aqui não é 49.000, não. É 4.900. Tá? Vamos apagar um zero aqui. Um zero aqui. Então, a gente pode pensar o quê? Como 49 vezes 100. 49 vezes 100 dá 49.000. Raiz de 49 é 7. Raiz de 100 é 10. Portanto, ser mais ou menos 70. Pessoal, como é medida, eu descarto a negativa. Então, eu vou ter que a distância é igual a 70 metros. Tá? Então, essa vai ser a distância aí entre essa bomba e a casa. Ok, pessoal? 70 metros. Pessoal, agora nós vamos trabalhar aqui com exercício que vai misturar um pouco de física aqui, tá? Física, e aí em física nós vamos trabalhar vetor e também trabalhar aí o conteúdo que a gente está trabalhando na aula de hoje. Então vamos lá. Duas forças de intensidade F1 de 8N e F2 de 12 newtons formam entre si um ângulo de 60. Qual a intensidade é resultante dessas forças? Aqui, pessoal, é o seguinte. Vamos montar um modelo matemático. Então eu tenho uma força aqui, tá? Então, vamos chamar essa força aqui de F1, tá? Que mede 8 newtons. Vamos chamar essa força aqui de F2, que é 12 newtons. Ele está dizendo que o ângulo formado entre si é 60 e ele quer a resultante. Então, como que nós vamos fazer isso? Primeiro eu vou desenhar, então, essa reta paralela a F1, reta paralela a F2 para formar um paralelogramo. E, claro, a força resultante vai ser essa aqui. Essa vai ser a força resultante. Okay? Então, nós estamos trabalhando com vetores também. Como que nós vamos calcular essa que ele está chamando de R? Então, como que eu vou calcular esse R aqui? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos traçar aqui uma altura. Aqui, ó. Vamos traçar uma altura aqui. Aqui. Vamos traçar e aqui o... Beleza. Então, como que nós vamos fazer isso? A gente sabe como esse lado azul é paralelo a F1, a gente sabe que ele mede 8. Ok? Então, a gente já tem essa informação porque ele é paralelo. Tá? Como ele é paralelo, pela construção que eu fiz, ele é paralelo, mede 8. Tá? Eu preciso... então, esse lado mede 8, esse lado mede 12, eu preciso desse. Eu preciso dessa projeção aqui. Como que eu vou fazer isso? Pessoal, repare o seguinte. Como esse lado aqui é paralelo, esse F1 é paralelo a esse, e vamos pensar esse lado de F2 como sendo uma transversal, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, ele é o mesmo desse ângulo aqui. Eles são ângulos correspondentes, mede 60. Portanto, eu posso usar o cosseno aqui para calcular o cosseno de 60 e calcular esse lado aqui, ó, essa projeção do lado aqui que está medindo 8 sobre o prolongamento desse lado que mede 12. Tá? Então, isso aqui é cosseno de 60. É igual ao quê? Y dividido por 8. Cosseno de 60, 1 meio. Então, Y por 8. Então, esse 8 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, Y vai ser igual a quê? 8 dividido por 2, 4. Então, 4, ok? Então, aqui o valor é 4. Agora, eu posso usar... aqui, e outra coisa aqui. Como esse ângulo é 60, e aqui é uma reta, é um ângulo raso, eu sei que esse ângulo aqui é o quê? É o quanto que falta para chegar a 180. Portanto, 120. Se eu tenho 120, eu tenho o quê? Um obtusângulo, um ângulo maior que 90. Então, eu posso usar a fórmula do triângulo obtusângulo. Ou seja, R ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo obtuso, é igual os outros dois lados, 12 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, como é obtusângulo, mais 2 vezes um lado, que é esse 12, vezes a projeção do outro lado sobre o prolongamento desse lado que mede 12, que nesse caso a gente calculou e é 4. Bom, então vai ficar R ao quadrado igual 12 ao quadrado de 144, 8 ao quadrado de 64, 2 vezes 4 aqui dá 8, 8 vezes 12, isso dá 96, 8 vezes 2, 16 e 1, 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9, ok? 96. Portanto, R vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 4 mais 4, 8, mais 6, 14, vão 1, 1 mais 4, 5, mais 6, 11,
11 mais 9, isso dá 20. Vão 2, 2 mais 1, 3, 304. Fazendo a fatoração aqui, porque eu tenho raiz, então vamos fatorar 304. Dividido por 2 dá 152, dividido por 2 dá 76, dividido por 2 dá 38, dividido por 2 dá 19. 19 é prima, não tem para quem dividir. Então aqui vai ficar como? Ó, como é raiz quadrada, a cada dois números um vai para fora. Então, o 2 aqui aparece duas vezes, vem para fora multiplicando. O 2 aparece duas vezes, vem para fora multiplicando. Raiz de 19. Mais ou menos, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 19. Como é medida, eu vou falar então que essa resultante é o quê? R é igual a 4 raiz de 19 newtons. Ok? Está aí então a resultante aqui. Então aqui, pessoal, já é uma questão um pouquinho mais complicada, porque ela exige conhecimento de vetor, porque o resultante aqui desses dois vetores, o que a gente chama, essa resultante é o quê? É essa diagonal aqui, tá? Essa diagonal. Então a gente faz um paralelogramo, traça essa diagonal, e essa diagonal é exatamente a resultante, a soma desses dois, dessas duas forças, ok, pessoal? Isso aí tem um pouco aí conhecimento também de vetor. Então, como você soma dois vetores? Você faz dessa maneira. Você transforma num paralelogramo, chamada regra do paralelogramo. Você transforma num paralelogramo e aí você consegue calcular essa diagonal. Como ele deu o ângulo, a gente consegue usar essas relações métricas num triângulo qualquer para chegar no valor dessa resultante. Ok, pessoal? E agora vamos para esse exercício 6, que diz o seguinte: duas casas estão localizadas em lados opostos de um lago. Então vamos tentar desenhar essa questão aqui. Então eu vou ter um lago aqui, e eu vou ter duas casas em lados opostos. Pessoal, eu não sou muito bom de desenho, então vamos desenhar aqui mais ou menos. Então eu vou ter uma casa aqui em lados opostos aqui, ok? Bom, tá aqui. Então, ó, duas casas estão localizadas em lados opostos de um lago, ok? O ângulo entre as linhas de visão de um observador, então vamos pensar aqui um observador aqui, ok? Então, o ângulo entre as linhas de visão de observador que vê as duas casas é de 120. Então, ele está vendo essa casa aqui. Opa, vamos traçar aqui. Então, ele vê essa casa, vê essa outra casa e aqui tem um ângulo de 120. Um ângulo de 120. Sabendo que uma delas está a 400 metros do observador, então vamos supor que essa casa aqui está a 400 metros do observador e a outra está a 200 metros. Tá? Determine a distância entre elas. Então vai ser essa distância aqui, ó, que ele está interessado. Tá? Essa distância aqui, que ele está chamando de x. Então vamos montar aqui um modelo matemático para isso. Então eu vou ter aqui um triângulo, ok, para cá, aqui. Então eu tenho que essa distância aqui é 400. Pessoal, aqui está fora de escala, tá? 400, aqui 200 e aqui x. E aqui ele já deu o ângulo de 120, tá? Bom, eu vou prolongar esse lado aqui. Então, prolongando esse lado aqui, ok? E traçando a altura aqui, pronto. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, como esse ângulo é 120, esse outro ângulo aqui é o quê? 60, porque é o complemento, é o suplemento desse ângulo, é o quanto que falta para chegar a 180. E eu quero essa projeção aqui, ó. Eu preciso dessa projeção para usar o obtus ângulo. A projeção projeção desse lado que mede 400, no outro lado, no prolongamento do outro lado que mede 200. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou achar aqui o cosseno aqui, ó. E esse lado mede 400. Cosseno, pessoal, é 1/2. Então, é metade desse lado de 400. Então, esse aqui, que é a projeção que eu vou chamar de M, esse M aqui é igual ao quê? 400 dividido por 2, que é igual a 200. Tá? Então, aqui mede 200. Ok? Bom, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Vamos pegar aqui, vai ficar x ao quadrado, que é o ângulo oposto a esse ângulo obtuso. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a um lado, 400 ao quadrado, mais o outro lado, 200 ao quadrado. Como é obtuso ângulo mais, e eu sei que é obtuso ângulo que tem um ângulo maior que 90, duas vezes o lado,
vezes 200, vezes a projeção do outro lado, que é 400. Sobre a prolongamento desse lado mede 200, que por coincidência também mede 200, tá? Então vai ficar x ao quadrado igual. Aqui, pessoal, 4 vezes 4, 16. Como tem 2 zeros e elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, então vai ter 4 zeros. Mais 2 vezes 2, 4, a mesma coisa, vai ter 4 zeros. Bom, aqui, pessoal, vamos primeiro multiplicar os números que não tem zero, que não são zero. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Como eu tenho 3 zeros, então vou ter 3 zeros aqui. Ok? Bom, não, aqui tem 4 zeros, porque é 200. Então, 4 zeros aqui também. Então, vamos somar. Então, vai ficar x ao quadrado. Aliás, já posso tirar isso ao quadrado, já posso colocar como raiz. Então, eu tenho aqui 160 mil mais 40 mil, 200 mil. Mais 80 mil, 280 mil. Tá? Então, x vai ser o quê? Mais ou menos. Aqui, pessoal, eu posso pensar o seguinte. 28 vezes 10 mil. 28 vezes 10 mil dá 280 mil. Tá? Mais 28 eu também posso reescrever como 4 vezes 7. Então, 4 vezes 7 vezes 10 mil. Ok? Raiz de 4 eu tenho, é 2. Raiz de 7 eu não tenho, vai ficar indicado. Mas raiz de 10 mil é 100. 100 vezes 100 dá 10. Tá? Então, portanto, eu vou ter o quê? Que x vai ser mais ou menos 2 vezes 100, 200. Então, 200 raiz de 7. Como a medida é positiva, sempre é positiva, né? Trabalhando com geometria plana, então vai ser 200 raiz de 7. Tá, pessoal? Nesse caso, ele fala em metros. Pronto. 200 vezes a raiz de 7 metros. Pessoal, aqui é o seguinte. Se ele der o valor aproximado dessa raiz de 7, você usa ali, faz o cálculo. Tá? Aqui, aproximadamente, se eu não me engano, aqui eu fiz a conta na calculadora, vai dar 529. Tá? Então, seria aproximadamente aqui... não vou fazer a conta aqui, tá? Mas aproximadamente seria 529 metros. Tá? Usando aqui a raiz de 7, mas não há... né? Se for uma de marcar e nas opções tiver ali 200 raiz de 7, ok, não precisa se preocupar. Aí, se não tiver, você tem que ver aí o valor. Nesses casos, costuma os examinadores dar o valor ali aproximado para a raiz quadrada de 7. Lembrando que a raiz quadrada de 7, pessoal, está entre 2 e 3. Por quê? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Então, está entre 2 e 9. Como o 7 está mais próximo do 9, então está acima do 2,5. Então, provavelmente deve ser 2,6 ou 2,7 o aproximado. E aí você aproximaria mais ou menos aqui para 2,6, faria o cálculo e aí ali você ia ver qual que estava mais perto. Mas geralmente quando eles dão na opção sem a raiz, eles dão o valor aproximado da raiz, claro, desde que a raiz não for exata, que é o caso aí do 7. Ok, pessoal? Então, a distância. Então, a gente consegue aí, usando a ideia, essa ideia de relações métricas do triângulo qualquer, a gente consegue calcular essas distâncias. É claro que alguém vai olhar a questão e falar, mas professor, dá para resolver para a lei dos cossenos? Sim, mas é como eu disse antes, eu não dei a lei dos senos e dos cossenos agora. Eu vou esperar passar esse círculo trigonométrico para ir trabalhar com o cosseno, porque aqui eu teria que trabalhar com o cosseno de 120. O cosseno de 120, eu tenho que ir lá no círculo trigonométrico para saber qual que é o valor do cosseno de 120, que nesse caso é um valor negativo, porque o cosseno vai estar à direita. Então, aí precisa de conhecimento de ciclo trigonométrico. Mas sim, dá para fazer essa questão pela lei dos cossenos, tá? Mas aqui eu fiz pelas relações métrico-triângulo qualquer. Para um aluno do 9º ano que não tem conhecimento de ciclo trigonométrico, também consegui resolver essa questão. Ok, pessoal? Então, tá aí. Por hoje é isso, né? Passei então essa parte teórica com um pouco de exercícios, tá? Pessoal, nas próximas aulas a gente vai começar a resolver algumas questões de vestibular, concurso aí, com esse tema, né? Com o teorema de Pitágoras, relações métricas em triângulo qualquer, relações métricas em triângulo retângulo, a ideia de seno e cosseno aí, e tangente, tá? Então, nas próximas aulas nós vamos ter que resolver questões aí de concurso. Pessoal, muito obrigado por ter visto o vídeo até agora. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica aí, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa dá um like aí para ajudar. Compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E um abraço, fique com Deus. Até a próxima.